Olá, vamos para mais um vídeo, mais uma abordagem. Eu entrei nesse cenário da ergonomia cognitiva e hoje eu venho falar sobre concentração. Eu sou Natália Araújo, fisioterapeuta e ergonomista. No meu último vídeo eu falei sobre o processo da atenção, alguns conceitos, algumas abordagens diferentes, e hoje eu continuo, mas falando sobre concentração, que está sim interligada a esse processo de atenção. Mas o que seria na prática o que seria a concentração? É a capacidade do indivíduo de manter-se focado a um determinado estímulo e não se desviar a outros estímulos irrelevantes que possam prejudicar a continuidade da sua tarefa, da sua atividade. Eu diria que, falando aí no desenvolvimento neuropsicomotor de uma criança, a partir da segunda infância, entre os 6 e 10 anos de idade, esse processo de maturação cerebral ele já vem acontecendo e a partir dessa idade as capacidades motoras associadas às questões de percepção de um trabalho operacional já passa a ser assim bem determinado, ou seja, a criança nessa faixa etária dos 6 aos 10 anos já começa a ter essa sensação e essa aptidão a esses processos que exigem a concentração. Eu falo isso porque às vezes isso já aconteceu comigo, de pais ao educarem, ensinarem crianças de 3 anos de idade, por exemplo, que já estão se socializando no ambiente escolar através das tarefas. Às vezes, nossa, o meu filho não se mantém concentrado. Aí você pergunta a idade da criança, a criança tem 3 anos. Então é importante entendermos que desde o nascimento e até a fase adulta, nós temos várias etapas aí do nosso processamento cognitivo e que vai demandar aí do processo de maturação cerebral e que em determinadas etapas torna-se relevantes algumas determinadas tarefas e outras nem tanto. Então, o que eu diria para vocês é que essa faixa dos 6 aos 10 anos é onde a criança ela já começa a se comportar com capacidades motoras e habilidades compatíveis ao cenário da concentração. E que ao passar dos anos, a partir dos 10 anos em diante, isso se torna mais preciso, ou seja, a capacidade dessas crianças nesse cenário da concentração se torna cada dia mais eficiente na medida que elas são estimuladas e elas vão tendo habilidades e capacidades de aprendizado, o que torna esse processo de concentração muito eficiente nessa primeira etapa de vida, né? Então eu acho interessante deixar claro isso para vocês, porque nós observamos que existem crianças ainda bem jovens com uma capacidade de concentração que muitos adultos não entendem, e vemos também que muitos adultos, que eu diria que já têm a sua maturação cerebral, ou seja, já tem todas as capacidades cognitivas já bem estabelecidas, encontram dificuldades nesse processo de concentração. Então, a neurociência, os estudos da psicologia são muito importantes na compreensão dessas etapas. E nós, ergonomistas, ao avaliarmos essas demandas cognitivas, nós precisamos sim ter elementos que subsidiam algumas determinadas atividades versus capacidades e competências. Então, esse processo de compreensão dos processos de concentração, eles se tornam na prática, e para nós ergonomistas também, um processo um tanto singular. Eu diria assim, porque dentro dessa visão da cognição, nós precisamos avaliar que cada indivíduo, cada trabalhador, ele se torna único na sua atividade de trabalho. Então, por isso que há um dos quesitos que torna a ergonomia, principalmente a ergonomia da atividade, difícil de ser atuado, por exemplo, em um grupo homogêneo de exposição. É uma prática comum aí na segurança do trabalho, porque nós da ergonomia, nós precisamos avaliar o indivíduo como um todo, a sua atividade, quais as competências, as habilidades,
quais as variabilidades e como o trabalhador se comporta nesse processo de aprendizado, nesse processo de trabalho, na execução operacional da sua atividade, se bem desempenhada ou não. E uma das falhas de processo que podem gerar muitos retrabalhos, até mesmo acidentes, incidentes, falhas no processo de fluxo de trabalho, podem sim ter um valor importante nesse aspecto da concentração que não está sendo bem observado. Então é extremamente importante falarmos desse assunto, principalmente de ergonomia cognitiva. E dentro desse cenário da compreensão do quanto a concentração é importante para nós, se há um bom desempenho, sim ou não, nós entendermos que para termos processos de concentração eficientes, é preciso que se tenha muita clareza na intenção, no objetivo, na meta em que estamos inseridos no contexto. Eu falo isso porque profissionais que têm as suas capacidades, as suas habilidades, por exemplo, um projetista que fez uma faculdade, um curso, e ele escolheu trabalhar com essa atividade que demanda assim, um processo de atenção muito importante, de concentração, ele provavelmente escolheu essa área por um grau de afinidade. Então, com certeza, ele teve uma motivação, uma intenção bem clara para ele poder seguir adiante nessa profissão dele, independente dos fatores externos, por exemplo. E isso eu falo que é diferente numa visão, quando nós vamos fazer as nossas avaliações nas organizações, de profissões generalistas, por exemplo. Quando nós vamos observar as atividades desempenhadas por trabalhadores que ocupam cargos, por exemplo, de serviços gerais, auxiliar de produção, operadores de máquina, ou seja, essas funções, muito provavelmente, os trabalhadores que vão exercer essas atividades, de repente, às vezes, não tem muito claro, nem suas habilidades, competências, essa clareza nessa questão de concentração. Então, é importante que nós observamos esse cenário, e a ergonomia ela vem ajudar muito nesse processo de comunicação interna entre procedimentos, atividades executadas e competências e habilidades daqueles trabalhadores. E essa logística entre saúde, segurança, recursos humanos e processos garante sim um ambiente harmonioso e favoráveis para esse processo de atividades que demandam concentração. Quando há uma intenção, uma motivação muito clara por esses profissionais, e quando eu falo isso, são trabalhos bem claros e objetivos, com procedimentos, com a participação do trabalhador, conforme vá mudando as tomadas de decisão daquela organização, daquele cenário de trabalho, o envolvimento do trabalhador nesse cenário, ele entendendo qual a importância dele, a autorresponsabilidade, as empresas trabalhando esses conceitos, isso com certeza vai refletir sim nesse processo de engajamento, de motivação para que executem as atividades com maior esforço e dedicação, porque quando nós pensamos que a concentração ela vai exigir do trabalhador uma dedicação, um comprometimento, se ele não tiver um propósito bem definido, um objetivo claro de que aonde ele quer chegar a um resultado ou ele quer colaborar para que a empresa, a organização chegue naquele resultado. Isso precisa estar bem claro. E eu falo isso porque eu vou te dar alguns exemplos ainda fora do cenário de trabalho, onde nós podemos observar que esse processo de concentração ele vai desde a infância, conforme eu falei anteriormente, e vai na adolescência e nos deixa um tanto assim,
nos questionando. Nossa, por que que fulano consegue, ciclano não consegue? É por isso que eu sempre digo que os aspectos cognitivos precisam ser avaliados sim, de forma singular. Uma criança, qual o estímulo, o estímulo que ela tem, por exemplo, para fazer um esporte, por mais que os pais tenham a colocado um determinado esporte, eu vou dar o exemplo do futebol, que é um dos esportes mais acessíveis a toda a nossa população. Nós sempre temos em casa alguém que torce para um determinado time. Então, às vezes, o pai coloca seu filho no futebol desde os 4 anos de idade. E isso gera vários estímulos e uma interação, uma proximidade. Às vezes a criança não entende ainda, mas pelo fato de os pais acompanharem, o pai, a mãe levar, ter essa troca, essa proximidade, essa sensação de um lar, de um momento prazeroso, afetuoso, de alegria, pode fazer de forma inconsciente que a criança tenha uma satisfação em fazer aquela atividade. E é que torna para ela algo muito importante. Ela acaba vendo uma motivação, um estímulo muito claro para ela fazer essa atividade com muito bom apreço, né? De repente, se a criança faz um gol, olha o estímulo que o pai dá a essa criança e o tanto que ela se sente engajada em estar sempre aprendendo novas habilidades para suprir aquela necessidade, aquele momento prazeroso entre família. Olha só que barato isso. E eu vou dar um outro exemplo agora da fase da adolescência, onde muitos pais têm aquele desafio. Ah, o meu filho não gosta de fazer isso, meu filho, né, a idade do adolescente, que é bem desafiadora. Por que que muitos adolescentes já têm muito bem claro quais serão as suas formações? Eu vou dar o exemplo aí dos estudantes de cursinho, pré-vestibulando, em que eles estudam 4, 6, 8 horas por dia para passar no concurso de medicina, por exemplo, em uma determinada faculdade. Então, nós notamos que existem adolescentes que já têm isso muito bem traçado e muito provavelmente vai de acordo com os estímulos que aquele adolescente teve, o envolvimento da família e quais os gostos daquele adolescente. Muitas vezes, aquele adolescente ele enxerga aquele resultado final e para ele é o subsídio que ele precisa para se abastecer diariamente para conseguir realmente ficar 4, 6, 8 horas estudando. É esse foco visionário de algo que já aconteceu, mas que na verdade não aconteceu, mas que para você é uma meta muito importante. Então, onde eu quero chegar para vocês que é muito importante nesse processo de concentração a clareza do seu objetivo, a clareza do seu trabalho, porque muitas vezes, falando ainda do cenário de trabalho, o engajamento daquele trabalhador fazer o trabalho dele bem feito, porque isso é um valor na vida dele, ou às vezes ele tem em mente que ele fazendo o trabalho dele na maior eficiência possível, né, com toda a dedicação, comprometimento, isso vai fazer com que ele tenha promoções no trabalho, porque ele vê essa oportunidade das organizações. Ele se sente confortável no seu ambiente de trabalho, isso possa gerar estímulos intrínsecos e extrínsecos aí de motivação diariamente para que ele tenha sempre o reconhecimento do seu trabalho. Enfim, são várias as intenções que favorecem esse cenário de concentração que é tão importante no trabalho. Então, os estímulos necessários, eles contribuem para a integração da motivação e empenho. E isso vai gerar o quê? Performance no trabalho. Isso aí. E quais as características de um processo de concentração eficiente? Eu diria, em primeiro lugar, a disciplina. E isso eu falo muito, o exemplo do esporte, que eu acredito que nessa etapa de concentração, o esporte, ele é algo muito
ele tem um exemplo muito assertivo, porque independente das modalidades, das suas motivações, o esporte, ele realmente cria muitos estímulos, habilidades, capacidades motoras, capacidades cognitivas que fazem do ser humano, do indivíduo, uma pessoa mais forte em termos de controle emocional, o relacionamento interpessoal, o entendimento de suas emoções, e cada esporte ele tem o seu determinado fim, né, o objetivo, e eles são trabalhados principalmente quando eu falo em campeonatos, né, que geram assim aquela potencialização do indivíduo em lidar com conflitos de ganhar, perder. Então o esporte ele é fundamental nessa compreensão da concentração. Outro elemento importante que eu daria o exemplo nesse aspecto da concentração é a musicalização. As pessoas que gostam de aprender modalidades de música, vou aprender a tocar um piano, um violão, né? Aprendem a ter capacidades e vão aprendendo habilidades novas e garantem um estímulo progressivo desse processo de concentração, né? E isso é muito importante para a gente estar exemplificando aqui para vocês. Então, a disciplina é aprender a excluir tudo aquilo que desfavorece o seu cenário de execução, de conclusão do seu trabalho. Então, aqueles pensamentos, aqueles comportamentos que são prejudiciais no seu elemento de trabalho. Então, a disciplina, ela favorece que você continue nesse processo de desempenho, empenho, sempre eficiente, buscando bons resultados no trabalho. Aprender a eliminar as distrações. Então, ter essa percepção aflorada do que te distrai, coloca no papel, descreve realmente. Nossa, eu não consigo concluir essa tarefa porque eu fico 2 horas e aí nessa tarefa sem fazer mais nada eu me sinto cansada. Então, de você descrever e realmente entender o que te causa essa distração. É o uso do celular, eu falei muito sobre isso no vídeo passado, sobre atenção. E essa concentração eficiente, essa busca nesse aprendizado constante permite que nós cada dia vamos avançando nesse cenário de permanência no foco, na concentração, até a conclusão daquele determinado trabalho em que nós estamos inseridos. Então, esse estímulo de cada dia mais buscar mais foco e concentração, isso pode ser estimulado diariamente através dos hábitos, através de novas rotinas, através da clareza dos seus objetivos e do seu propósito. E eu sempre digo, quando você não tem clareza sobre esses aspectos, é importante que você busque ajuda de um profissional específico para você ter essa clareza e poder realmente trazer bons resultados nesse cenário no qual você está inserido. Existem inúmeras atividades que demandam um maior nível de atenção, concentração, em detrimento de outras. Eu vou dar exemplo de algumas, mas assim, existem muitas profissões que ficam até difícil de comentar aqui com vocês. Eu até escrevi algumas para não esquecer. O tradutor é uma profissão que exige bastante concentração. A artista plástico, por exemplo, chefe de cozinha, encanador, editor de vídeos, piloto de avião, analista de laboratório, operador de linha de montagem de aparelhos eletrônicos, soldador. Resumindo, existem várias profissões, aqui eu citei algumas, que demandam desse processo de concentração. Uns mais, outros menos, mas vocês percebem que tem algo em comum que gera clareza para nós, é a relação dos trabalhos de precisão. Então, trabalhos, atividades que demandam de tarefas de precisão, provavelmente tem essa questão da concentração muito mais
exposta e declarada. Por quê? Necessita-se da coordenação motora fina, uso de mãos, na execução da sua tarefa. Por exemplo, o artista plástico em fazer uma determinada obra, um soldador fazer uma soldagem, um equipamento, uma máquina importante para a organização que pode custar aí muito dinheiro. Então, de repente, esse soldador, será que ele possui esse processo de concentração bem estabelecido? Será que as variabilidades do processo interferem na eficiência do seu trabalho? Eu vou dar um exemplo claro que seria pressão no trabalho, imposição de ritmo de trabalho, constrangimentos, ou seja, esse cenário dos processos cognitivos envolvem várias abordagens, mas eu confesso que eu vou aos poucos, porque esse cenário exige muita atenção e dedicação na hora de falar. E eu sempre me proponho a trazer bastante clareza para vocês nas propostas de vídeos, porque o meu objetivo é levar o conhecimento da ergonomia fora da caixinha, né? A ergonomia, como diz Omar Alexandre aí, Omar Ferreira, da Ergotríade, eu já fiz curso com ele, gosto muito do trabalho dele. Ergonomia, tudo é ergonomia, e eu realmente acredito, e eu tenho em qualquer posição que eu esteja, como argumentar que todo processo de trabalho poderá ter interferências da ergonomia. Então, resumindo, voltando a falar sobre esse processo de precisão que determina de uma coordenação motora fina, principalmente de mãos, e também o contato, controle visual bem estabelecido, contato direto visual. Então, geralmente essas atividades demandam bastante atenção. Então, de repente, um processo harmonioso no ambiente de trabalho proporciona características que ajustam a um trabalho harmonioso, equilibrado, eficiente, produtivo e saudável. Então, de repente, um determinado setor, aqui está tendo muitas falhas, muitos erros, retrabalho, e às vezes são os estímulos externos que estão comprometendo esse processo de concentração do indivíduo. E muitas vezes o indivíduo ele não tem nada com isso, ele até se esforça para superar-se, porém, as habilidades, as capacidades do indivíduo, elas são limitadas. E isso é assim, de forma singular, mais uma vez, porque cada organismo reage de uma forma, né? E a gente precisa respeitar essas características psicofisiológicas dos trabalhadores. Então, quando eu falo em um fluxo de trabalho assertivo, eficiente, quando eu falo sobre um trabalho harmonioso, eu estou falando de postura confortável, postura compatível a determinada exigência da tarefa. É uma atividade sob bancada, essa bancada está adequada, essa postura de trabalho permite alternância, sentada, em pé, eu tenho autonomia para determinar quando eu posso sentar, quando eu posso ficar em pé. Meu posto de trabalho é mesa, cadeira, enfim, é um posto administrativo. Será que as características do mobiliário contribuem para uma boa postura, para uma postura confortável? Outra coisa importante, o ambiente de trabalho. Quando eu falo ambiente, eu estou falando do mobiliário, das variáveis ambientais. Um trabalho de precisão. Se tiver uma iluminação prejudicada, eu preciso fazer leitura e eu não tenho uma boa iluminação, será que ele vai conseguir manter-se concentrado? Até que ponto é uma responsabilidade do trabalhador ou da organização? Então, o profissional da ergonomia ele tem competência para auxiliar nessas sinalizações internas na organização, e é muito importante. O clima organizacional favorece para que ele tenha um trabalho e uma execução com engajamento, com motivação. Ele
ele é colaborativo, ele atua de forma participativa para os resultados da empresa, esses resultados da empresa são bem claros, há essa participação, então isso vai refletir diretamente nesse processo de concentração do trabalhador. A presença de elementos que levam à sobrecarga de trabalho, a fadiga, desconforto, não há trabalho eficiente com concentração se o indivíduo está desconfortável, se o indivíduo está com dor, se o indivíduo não consegue estar com bem-estar, qualidade de vida, né? Então isso é muito importante. E essa interação desses fatores intrínsecos e extrínsecos, né, que eu diria, essa relação do que o trabalhador sente, do que o trabalhador necessita, faz parte de gestão de pessoas, do setor de recursos humanos, e é importante que cada dia as organizações tenham clareza nesse sentido, tá? Do valor da consciência humana, já que a tecnologia vem com tudo aí, a indústria 4.0, realmente reduzindo em números, quantidade de números de trabalhadores, para processos mais tecnológicos, automatizados, que favorecem também o cenário de trabalho. Além dos hábitos, agora os fatores intrínsecos aí que cada indivíduo, cada trabalhador, cada pessoa pode sim contribuir para a melhora desse quadro, que seria a alimentação saudável, sono restaurador, atividade física, pois promove aumento da circulação sanguínea e isso atinge também o nosso cérebro, os momentos de meditação, de relaxamento da mente, de descanso. Eu falei mais sobre isso no vídeo sobre atenção, algumas características que nós podemos fazer para melhorar esse processo de atenção e vale também para a concentração. Bom, eu espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. E vamos sim tomar cuidado nessas abordagens nossas em relação à concentração, porque às vezes, eu não vou finalizar, às vezes na organização, em cenários, por exemplo, um retorno ao trabalho de um trabalhador que ficou afastado 2 anos da empresa em um determinado cenário e às vezes o motivo do afastamento dele tem relação direta que pode prejudicar esse nível de concentração. Mas ao mesmo tempo, nas questões de saúde ocupacional, esse desenho de áreas que demandam cargas cognitivas, cargas de concentração, de tomada de decisão, de atenção, não são bem definidas. E se não tem um ergonomista, profissional que lida com a saúde do trabalhador, que tenha esses conhecimentos, isso pode prejudicar, né, o andamento do trabalho. Por exemplo, o médico do trabalho faz o papel dele de forma muito eficiente, porém, muitas vezes, esse olhar da ergonomia pode ser um pouco falho e às vezes prejudica essa relação de trabalho. E um pequeno fato assim prejudicado pode sim demandar algumas outras complexidades que vão gerar situações e problemas nas organizações. Então é por isso que ter o ergonomista de forma participativa na gestão das organizações, nas abordagens da ergonomia é muito importante e facilita sim o trabalho e a comunicação de todas essas áreas, seguindo o fluxo aí de um trabalho bem eficiente e produtivo. Obrigada, gente!